As personagens que compõem essa história são Dr. Bacamarte, protagonista da história. Após conquistar respeito na carreira de médico na Europa e no Brasil, retorna à sua terra natal, Itaguaí, para se dedicar mais à sua profissão. É um homem que vive pela ciência. Representa bem a caricatura do despotismo cientificista do século XIX. Dona Evarista, embora não fosse bonita nem simpática, o doutor a escolhe como esposa, pois ela reúne condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, apta para lhe dar filhos em sã consciência e inteligentes. Crispim Soares era o boticário, muito amigo de Simão. Padre Lopes era o vigário da localidade. Porfírio, o barbeiro, representa a caricatura política, demonstrando ambição de poder. O conto se passa na vila de Itaguaí, localizada no estado do Rio de Janeiro. Originou-se de uma aldeia indígena onde, em 1688, alguns jesuítas iniciaram suas atividades de catequese e, em 1818, passou à condição de vila. Itaguaí era uma vila discreta com economia baseada no cultivo da cana-de-açúcar, pouco ou nada interessante para quem vivia na capital. O Dr. Bacamarte, entretanto, rejeita boas propostas de trabalho feitas pelo rei. Se mete em Itaguaí para se dedicar à ciência de corpo e alma e passa a estudar psiquiatria. Logo, tem a ideia de criar um asilo de loucos, ou seja, uma casa de orates, que se tornaria a Casa Verde. A Casa Verde foi um nome dado ao asilo por alusão à cor das janelas, que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. Após a construção do manicômio, o local fica cheio e Bacamarte se torna um médico obcecado pelo trabalho. No início, os internos possuíam realmente casos de loucura, e as internações eram aceitas pela sociedade. Até que em um certo momento o doutor passa a enxergar loucura em todas as pessoas e começa a internar todos que causavam-lhe espanto. Enquanto essas internações vão acontecendo e a população da cidade fica em alarme, Dona Evarista encontra-se em uma viagem pelo Rio de Janeiro. Ela havia ficado muito triste pela falta de atenção que o marido lhe dava, quase voltando a se sentir uma viúva novamente, e ganhara do doutor uma viagem para conhecer a cidade carioca. Todos na cidade olhavam Dona Evarista como a solução para as internações inesperadas feitas pelo alienista. Com o tempo, a cidade vai adquirindo um clima cada vez mais tenso e o barbeiro Porfírio, que possuía um interesse na carreira política, resolve armar um protesto. Porém, quando se descobre que Dr. Bacamarte pediu para não receber mais pelos internos, a ideia de que as inúmeras reclusões não eram movidas por interesses econômicos corruptos, o movimento se enfraquece. Porfírio, no entanto, movido por sua ambição de chegar ao poder, consegue armar a revolta dos canjicas. Ele mesmo era conhecido por canjica. A população se move até a casa do Dr. Bacamarte para protestar. É quando a força armada da cidade chega para tentar controlar a população. Porém, para a surpresa de todos, a polícia se junta aos revoltos e Porfírio se vê em uma posição poderosa como líder da revolução. Resolve então dirigir-se até a Câmara dos Vereadores para destituí-la. Agora com plenos poderes, Porfírio chama o Dr. Bacamarte para uma reunião, mas ao invés de despedi-lo, junta-se a ele e assim, as internações continuam na cidade. Dias depois, 50 apoiadores da Revolução dos Canjicas são internados. Porfírio é deposto, mas a história se repete e o novo governo também não derruba a Casa Verde. Pelo contrário, fortalece-a. As internações continuam de forma acelerada, e até Dona Evarista é internada após passar uma noite sem dormir, por não conseguir decidir que roupa usaria numa festa. O alienista, percebendo que seu pensamento estava errado, resolve liberar todos os internos e refazer sua teoria. Se a maioria apresentava desvio de personalidade e não seguia um padrão, então louco era quem mantinha regularidade nas ações e possuía firmeza de caráter. Baseado nessa sua nova teoria, o Dr. Bacamarte recomeça a internar as pessoas da cidade. Assim, as internações continuam, e outras pessoas são consideradas curadas ao apresentarem algum desvio de caráter. Simão viu em sua obra A Casa Verde sérios problemas quando percebeu a falta de funcionalidade em manter pessoas ditas loucas dentro de um mesmo lugar. O doutor então olha para si mesmo. Sim, louco sou eu. Ele decide prender-se no seu próprio delírio de loucura. Sua índole o faz trancafiar a si, deixando claro a principal crítica. Se todos os outros são sãos, o louco estará aqui a julgar.
Este é o cúmulo final de onde o pensamento mesquinho e elitizado poderia chegar.